Romanos 11:33. O tema da minha pregação hoje é a doxologia da salvação. Pastor, palavrão, hein? Vou explicar o que é isso aí já, pode ficar em paz. Romanos 11:33 até o 36, assim a palavra do Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Olha para cá, por favor. Na última semana, eu falei que a misericórdia de Deus é para todos. Para todos. É por isso que ele termina, antes de entrar no versículo 33, ele diz assim no 32, porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Ou seja, todo aquele, sem exceção, que é salvo pela graça de Deus. Foi a misericórdia do Senhor que alcançou a nós. Independentemente de cor, de obras, de classe social e de país que você tenha nascido. A misericórdia de Deus foi para todos. Então Paulo aqui, ele começa uma doxologia, que muitos teólogos dizem, pode parecer uma palavrinha difícil, mas significa uma prece, um hino, um cântico, algo que de fato glorifica a Deus. É você ver o que Deus tem feito e abrir a sua boca e começar a glorificar as grandezas do Senhor. É isso que Paulo faz. Em vista de tudo que ele disse até aqui, ele dá aquela respirada e diz, ó profundidade da sabedoria, da riqueza, do conhecimento. Ele entra meio que num êxtase mental e diz, o Senhor é maravilhoso. Em vista de tudo aquilo que ele estava falando. Então, e lembrando, o conteúdo do capítulo, Paulo ele está dizendo sobre graça, sobre misericórdia, sobre salvação, sobre justificação pela fé, sobre a eleição de Deus, sobre a escolha de Deus a homens que não merecem nada. Então, por conta de Deus escolher homens assim, justamente pela sua graça, pelo seu plano de salvação, entregando o seu próprio filho para ser morto, Paulo chega nesse êxtase aqui e diz, ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus, como insondáveis são os seus juízos. E eu quero passar apenas 2 princípios aqui. O primeiro é o seguinte, põe ali, por favor. Mente e coração caminham juntos. Como assim, pastor? Eu e você, nós não podemos colocar a mente, a razão, em oposição ao coração. Infelizmente é o que muitos fazem. Eles dizem, olha, uma coisa é a mente, outra coisa é o coração. Tem até uma ilustração que eu vi uma vez, na verdade, uma charge, onde tinha uma fotinha, um coração do lado e o cérebro do outro. O coração puxando para cá e o cérebro puxando para lá. Então eles tentam separar essas coisas. Mas em relação àquilo que a Bíblia diz a respeito da salvação, nós não podemos separar aquilo que nós pensamos com aquilo que nós sentimos. Essas coisas devem andar paralelas, devem andar juntas. Paulo, o que ele faz? Ele entende a doutrina da salvação em Cristo Jesus. E a consequência dele entender o plano de salvação de Deus gera essa doxologia, esse cântico, essa veneração, essa ação de graças àquilo que o Senhor fez. É sempre assim. A mente anda junto com a razão. Em Romanos 6,17, que eu já preguei sobre isso, Paulo diz assim, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, dizendo a respeito de todos nós, sem exceção, todo ser humano nasce escravo do pecado, é o que diz a Escritura. Mas Paulo diz assim, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Você percebeu? Escravos do pecado, e então obedecemos à doutrina. É necessário, sim, em primeiro lugar, entender com a mente o que é a doutrina, o que é aquilo que a Escritura diz, para depois termos o coração aquecido e a vontade mudada. Essas coisas são inseparáveis. Você não pode separar isso. Você não pode separar aquilo que você pensa daquilo que você sente em relação aos planos de Deus. A doutrina veio à mente de Paulo, cativou a sua mente, consequentemente moveu o seu coração, e a consequência do coração ter sido movido também é que ele mudou a sua conduta. Mas percebeu? A mudança começa em primeiro lugar na mente. Mudamos a mente, somos convencidos da palavra de Deus. O nosso coração é aquecido e somos transformados dia a dia em outra criatura. Os nossos hábitos começam a mudar. É assim que funciona. Essa é a invariável ordem da Escritura. Mente, coração e vontade. Você primeiro entende,
depois o seu coração é tocado, depois a sua vontade é mudada. É por isso eu e você não devemos dar ouvidos a pessoas que tentam passar por alto a questão da mente. Não, já percebeu? Tem igrejas que têm culto de doutrina. Normalmente é o que menos tem gente. Por quê? Não, isso aqui é culto de estudo, culto de ensino. Mas calma aí, culto que não tem ensino não é culto. Todo culto é necessário ter ensino, porque se há um culto onde não há ensino, não houve culto. Então cuidado com esses ensinos que passam por alto a mente e vão direto à vontade, vão direto ao coração, tentando às vezes até colocar em oposição a mente daquilo que passa no nosso coração. Isso é um erro. A salvação trata o homem por completo. Portanto, eu e você precisamos primeiro entender com a mente, captar a palavra, para depois mudarmos de atitude. É necessário, sim, esse processo. Começa na cabeça, então nosso coração é movido e a nossa atitude muda. É por isso que nós não devemos acreditar em pessoas que dizem que, olha, eu fui salvo, sabe por quê? Eu entendi tudinho que o pastor disse. Eu entendi tudinho. Mas às vezes ela entendeu apenas com a mente natural. Isso é possível, óbvio que é. A pessoa entende todo o plano de salvação. Nossa, que legal, cara. Deus é meio genial mesmo. Como que ele bola um plano desse? Ninguém tinha imaginado. Mas ele às vezes só captou com a mente. Mas em contrapartida também podemos ir para o oposto. Onde as pessoas se preocupam apenas com aquilo que elas sentem. Não tem lugares que são assim? Que não importa o que é pregado, o que importa é o que você sentiu. Você chorou no culto? Chorou. Se chorou, Deus estava lá. Sentiu aquele arrepio? Deus estava. Então eles condicionam o agir de Deus com o sentir. Eles condicionam o mover de Deus com aquilo que você sentiu. Olha, se você sentiu um arrepio na coluna, é porque Deus estava ali. Mas você não chorou, então não teve Deus. Isso é absurdo. Não podemos ir para esse lado, achar que o sentir, achar que chorar é sinônimo de ser salvo. Não tem nada a ver essas coisas. O choro sem o entendimento da doutrina é mero emocionalismo. A pessoa pode chorar rios de água, pode se derramar em lágrimas, mas se não há um entendimento correto da doutrina, se essas coisas não andam juntas, não há operação da salvação do Senhor. Paulo vem explicar exatamente isso. Ele entende a doutrina, o coração é tocado e o resultado é que ele fica pasmo com o Senhor. Ele diz, como Deus é maravilhoso. Ele começa dizendo, profundidade das riquezas. Meu irmão, eu não sei se você já foi num lugar bem alto. Nosso planeta, o lugar mais alto é o Everest, se eu não me engano. Eu creio que lá de cima dá para a gente ter um pequeno vislumbre do bom Deus é grande. Porque você vai estar no lugar mais alto do nosso planeta. E de lá você vê toda a profundidade do vale, da terra. Então nós conseguimos talvez entrar um pouquinho na mente de Paulo. Olha, Paulo está dizendo que o amor de Deus, que as obras do Senhor são maravilhosas, muito maior do que isso. Ele ainda diz, né, quão inescrutáveis são. Inescrutável é aquilo que nós não podemos esquadrinhar. É aquilo que nós não podemos descobrir mediante estudo. Porque tem coisas que, meu irmão, você estuda, você entende. Mas a Escritura diz que os planos de Deus, que o agir de Deus, que por onde Deus às vezes nos faz andar, às vezes o ser humano não consegue entender porque Deus nos leva para determinados caminhos. É um conhecimento fora do alcance. Em Filipenses 4, Paulo diz isso. Filipenses 4:6. Aqui já vai aquele mandamento muito difícil também. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Acabou com a gente, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E se você não andar ansioso, a consequência é, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso aqui talvez nos faça entender porque Paulo, prestes a ser decapitado, ele diz, já estou sendo oferecido por libação. Ou seja, já vão arrancar minha cabeça, já. Mas mesmo diante de uma circunstância difícil, Paulo ainda conseguia ter paz, porque é a paz que procede de Deus. E aqui então ele diz, mas quem conheceu a mente do Senhor? Meu irmão, quem de fato consegue pensar como Deus pensa? Ser humano nenhum. O sentido original da palavra que é algo maravilhoso. É o sentido de que, olha, quem conseguiu seguir o rastro de Deus? Sabe quando os caçadores antigos lá, eles iam às pegadas dos animais, eles iam seguindo e de forma bem calma, sem se apavorar, acabavam chegando ao objetivo e caçando o animal? Esse é o sentido da palavra. Quem conheceu? Quem conseguiu seguir o rastro de Deus? E a resposta é ninguém. Quem? Quem consegue entender? Meu irmão, convenhamos.
como nós, uma mente totalmente limitada. O homem mais inteligente que esse mundo já produziu. Meu irmão, mas é uma topeira. Comparado com essas grandezas de Deus, ele não é ninguém. Lembra de Nicodemos? Ele era mestre da lei. Jesus vem e disse: nossa, você não sabe nada, rapaz. É isso mais ou menos que acontece conosco. Achamos que a sabedoria é o suficiente, mas toda a sabedoria humana não chega perto, não se equipara à sabedoria do Senhor. É por isso que Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor? E é claro, além disso, ainda tem o problema do pecado na nossa mente. Nós não conseguimos pensar de forma pura. Nós não conseguimos entender tudo que Deus diz, porque a nossa mente foi contaminada por conta da queda. Mas Paulo diz: olha, os juízos de Deus são insondáveis, suas decisões, seus pensamentos. Quem pode o entender? Para você, talvez tentar captar o que Paulo está dizendo, imagine o seguinte: se você pudesse fazer um plano de salvação para a humanidade. Você, olha, a humanidade vai acabar, mas Deus desse a você a oportunidade de você ser o roteirista do final do filme. E dissesse para você: olha, planeja aí um fim para a humanidade, a salvação. Talvez a gente seria meio hollywoodiano, né? Tipo um meteoro caindo, e você indo, arrancando a camiseta, estufando o peito assim na frente, e pá, o planeta permanece inteiro. Algo parecido com o Armagedon. Eu e você talvez faríamos isso. Se você pudesse idealizar um Salvador, como você idealizaria ele? Muito diferente daquilo que Deus fez. Muito, absolutamente. Meu irmão, como entender a eleição que Paulo diz no capítulo 9? Que Deus escolhe uns e não escolhe outros. Por conta disso, algumas pessoas às vezes pensam assim: pastor, mas calma aí, isso não é injustiça. Por que todos, Deus não salva todos? A pergunta que eu e você devemos fazer não é por que Deus não salva todos, mas sabe qual? Por que todos, merecendo ser condenados, mesmo assim Deus salva alguns? Essa é a diferença. Por que Deus, em sua sabedoria, Ele não precisava salvar ninguém, porque todos pecaram, é o que diz a Escritura, mesmo assim Ele salva alguns. É por isso que Paulo, depois de tanto falar sobre isso, ele diz: a mente de Deus é fantástica. Os tesouros de Deus são maravilhosos. Meu irmão, como entender as escolhas de Deus? Convenhamos. Lembra? Jacó e Esaú. Jacó, diz a Escritura, ele era mentiroso. Jacó significa trapaceiro. Nasceu grudado no calcanhar do irmão já. Trapaceiro, calculista, vivia na barra da saia da mãe, enquanto seu irmão Esaú era um exímio caçador. Se você pudesse escolher um dos dois, qual você escolheria? Todos nós escolheríamos Esaú. Falei, cara, aquele outro não é nem homem, cara, vive numa barra da saia da mãe, mentiroso, sem vergonha. Deus escolhe justamente esse daí. Aí nós chegamos no Novo Testamento e vemos como que Jesus escolhe os seus discípulos. É justamente para dar um nó na nossa mente. Para que eu e você possamos chegar a essa doxologia aqui. Oh Deus, eu não consigo entender. Jesus, quando ele vai escolher os seus discípulos, o que ele faz? Concurso público nível superior. É assim? Não! Quem que ele pega? Eu vou lá na Grécia, lá tem os filósofos, as mentes mais brilhantes da nossa época. Foi lá que ele foi escolher? Cara, ele vai a Galileia. Pega Pedro, que falava problema, subir para cima, descer para baixo. Sabia falar nem o aramaico dele. Ele vai chamar Mateus, coletor de imposto. Deputado corrupto da época. Escolhe esses. Aí Paulo, em 1 Coríntios 1, 26, explica também. Quem que Deus escolhe? Os melhores? Sim. É assim. Olha o que ele diz. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Irmãos, está falando de nós aqui, tá? Agora vai começar a descrever eu e você. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Você está falando assim, vocês são tudo burro, viu? Isso é o que ele está dizendo? Isso é um eufemismo. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus escolheu a pior casta de pessoas que poderia existir e colocou na igreja. Quem são essas pessoas? Eu vos apresento, eu e você. Nós somos esses. É por isso que a Escritura diz que os anjos anelam
perscrutar esse entendimento. Os anjos eles ficam lá, mas calma aí, Senhor, tanta gente boa. Você vai pegar aquele povo de pinda? Não pode! Aquele povo faz direitinho, certinho. Que povo atravessar? Como? É por isso que os anjos ficam bobos. Não tem como eu e você entendermos os planos divinos. Olha para você ver. O Senhor, em sua sabedoria, Ele envia o seu Filho do céu à terra. E Ele envia o seu Filho para onde? Para um palácio? Não. Envia o seu Filho para um estábulo, para uma estrebaria, para um lugar junto com bichos. Como entender a mente do Senhor? Jesus Cristo, Ele enquanto viveu aqui, Ele não frequentou as melhores escolas da época. Ele não frequentou as escolas rabínicas. É por isso que o povo ficava, mas como assim? Tanta sabedoria, Ele não estudou junto com a gente? Jesus Cristo, Ele não estudou com os filósofos gregos. Sabe o que Ele fez? Sendo Deus, aprendeu o ofício com o seu pai terrestre em casa. Aí já tinha homeschool até naquela época. Aprendeu em casa. Foi ensinado em casa. Mesmo sendo Deus, aprendeu ali em casa. O Salvador não veio da metrópole Jerusalém, mas diz a Escritura que Ele veio de Belém. Meu irmão, Belém é uma cidadezinha desse tamanhozinho assim, ó, pequenininho. É por isso que o profeta ainda diz assim, ó, e tu, Belém Efratas, pequena demais para figurar entre as grandes, mas de ti haverá de sair o que há de reger as nações. Quais os homens Jesus usou para formar o seu ministério? Hein? Platão? Sócrates? Os filósofos? Não. Pedrão. O João. Até o João estava lá. A palavra de ordem e de libertação do nosso Salvador não foi independência ou morte, mas nu, em uma cruz ao lado de 2 ladrões, Ele disse, está consumado. Quem imaginaria um Salvador desse jeito? Quem imaginaria alguém pudesse salvar a humanidade? As pessoas olham para Ele, olhavam, cara, nem beleza Ele tem, é o que diz Isaías, formosura nenhuma havia nele. Imagina, você olha lá, calma aí, essa magreza toda aí, é o Salvador? Veio desse jeito. Dizendo, está consumado, morto numa cruz no meio de 2 ladrões. Sim. É por isso que Paulo diz, inescrutáveis, insondáveis são os caminhos e os juízos do nosso Deus. Mas segundo princípio, viva para Deus, pois Ele morreu por você. Paulo, depois aqui ele começa até a ser irônico. Você pensa que ironia não tem na Bíblia? Tem, mas tem muito. Paulo ele é irônico. A exemplo de Elias, olha o que diz 1 Reis 18, 27. Põe ele, por favor, Led. 1 Reis 18, 27. Aqui lembrando, Elias desafia os profetas de Baal e fica lá só esperando. Fala, vocês oram para o seu Deus aí, depois eu oro para o meu. Aquele que manda fogo é Deus de verdade. E eles estão lá, dança da chuva, e bate o pé, e vira, e gritando, se esgoelando. Daí Elias já faz um bullying com ele lá atrás. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou seja, vai que Ele está lá pensando em alguma coisa assim, não estou ouvindo vocês. Pode ser que Ele esteja meditando, ou atendendo a necessidade. Pode estar atendendo outra pessoa, hein? Entra na fila. Ou de viagem. O Deus de vocês, será que não está viajando não, hein? Você não está para as Bahamas lá? Cancún? Que foi dar um passeio, por isso não está ouvindo vocês. Isso que Elias está falando para eles. Será que não está dormindo? Dá uma acordada no Deus de vocês aí, que eu acho que ele dormiu, hein? É por isso que a Escritura diz que o nosso Senhor não dormita nem dorme, né? Mas olha, Elias é irônico. E Paulo faz a mesma coisa, versículo 31, você pode acompanhar comigo? Assim, também estes agora... Opa, estou no capítulo errado. Capítulo 11. Versículo 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que venha a ser restituído? Paulo que começa a ridicularizar o ser humano. É claro, em relação à salvação. Rapaz, o que você fez para Deus?
Paulo ele faz isso de propósito. A arrogância humana precisa ser humilhada. Não há outro caminho. Enquanto o ser humano se achar detentor de algo, merecedor de algo, que a Escritura diz é que ele precisa ser humilhado. Não é assim. Quando você está em dúvida em alguma coisa, você pede conselhos aos irmãos mais maduros na fé, conselhos ao pastor. Paulo então diz, vocês estão aí falando que vocês são bons? Eu fico imaginando vocês aconselhando Deus. Deus já pediu conselho para vocês alguma vez? Você imagina Deus em crise lá, cheio de conta para pagar, meu Deus do céu, esse povo deixa o sol ligado o dia inteiro, a conta de luz veio alta. O que eu faço agora, Miguel? Faz o cadastro da Bandeirante lá, tarifa social, tem como? Paulo começa a ironizar, de fato começa a ironizar esse povo. Ele começa a dizer assim, olha, Deus é um psicólogo, imagina só. E o psicólogo aconselhando Deus é você. Apesar que hoje em dia tem um título teológico chamado doutor em divindade. É quase um vice-deus, né? É aquele cara que o dia que Deus tiver uma dúvida a respeito de qualquer coisa, tem o doutor lá, consulta o rapaz. Quem primeiro deu ao Senhor, como ele diz aqui no verso 35? Meu irmão, quem aqui pode dizer que é sábio o suficiente para aconselhar a Deus de alguma coisa? É isso que Paulo está dizendo. Vocês não são nada. Você acha que vocês posso dar dinheiro para Deus. Tá bom. O dinheiro que ele deu saúde para você trabalhar. Joia. É aquele famoso presente de mim para mim mesmo. Já ganhou esse presente? Minha esposa de vez em quando dá para mim. Presente de mim para mim mesmo. Ela compra e eu pago. É por isso que para mim eu sempre sou econômico. Eu não gasto dinheiro comigo, não. Fica em paz. Não precisa, porque eu sei que eu vou ter que pagar mesmo. É o que ele está dizendo. O que você pode dar para Deus? Seu dinheiro? O seu dinheiro é dele. Ele deu a vida, a saúde, a sabedoria para você trabalhar. Você quer fazer barganha com Deus? Não tem pessoas que às vezes tentam fazer barganha com Deus? Senhor, se o Senhor fizer tal coisa, eu faço isso aqui. Então, como é ridículo que é? O ser humano quer fazer barganha com Deus. Meu irmão, o que você tem com Deus? O que você tem de importante que você possa barganhar com Deus? Nada que você tem, meu irmão, interessa para Ele. Porque tudo que nós temos é dele. É o que diz a palavra do Senhor. Eu e você somos devedores diante de Deus. Sem exceção, todos nós, diz a Escritura, estamos com um nome sujo no SPC Celestial. E a nossa dívida é impagável. Há apenas um único fiador capaz de nos ajudar. E esse fiador, Deus enviou à terra para que morresse por nós, para que a nossa dívida fosse quitada. Esta é a única forma. E Paulo termina o capítulo, no versículo 36, na nova tradução da linguagem hoje, eu acho que é até mais fácil de entender. Olha o que ele diz. Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre, amém. Pois todas as coisas foram criadas por ele, por Deus, e tudo existe por meio dele e para o nosso Senhor. Ou seja, tudo tem início no Senhor, passa pelo Senhor e volta para o Senhor. Tudo é dele, por meio dele e para ele. Então, quando Paulo entende que a salvação justamente é dessa forma, o Senhor começa, o Senhor mantém e o Senhor leva até o final. Paulo diz, estou de boca aberta. Nunca imaginei algo assim. E convenhamos, Paulo era muito inteligente. Paulo sobrepujava os da sua época. Era uma mente fantástica. Alguns dizem que talvez seja a mente mais influenciadora do mundo. O apóstolo Paulo. Se você ainda vê algum mérito por você ter, entre aspas, aceitado a Jesus Cristo, você não entendeu o que Paulo disse. Agora, o dia que você entender que não foi você que aceitou a Jesus Cristo. É por isso que nós não temos o hábito de fazer esse convite, né? Você quer aceitar Jesus Cristo, vem aqui à frente. Mas o que é isso? Jesus Cristo é um adereço que você coloca para melhorar a sua vida? Você precisa aceitar? Agora, o dia que você entender que foi Ele que aceitou você, mesmo você sendo um imundo, pervertido e pecador, mesmo você sendo um odiador de Deus, meu irmão, o dia que nós entendemos que nós não merecíamos coisa alguma, e mesmo assim o Senhor nos aceitou, a gente vai começar a glorificar a Deus assim como Paulo fez. Quão insondáveis são os seus caminhos, que sabedoria maravilhosa. É sempre assim, o conhecimento da doutrina deve nos conduzir à humildade, gratidão, alegria e adoração. É por isso que crente arrogante é antítese, não há como existir. Você consegue se orgulhar de algo que você ganhou?
Você ganha o presente, você, você viu que eu ganhei aqui? Cara, mas trabalharam e deram para você, você está se vangloriando de ter ganhado. Essa é a salvação. Essa é a salvação. Tudo que Deus fez, começa nele, passa por ele e termina nele. E para encerrar, eu acho que a forma mais prática de entendermos isso em nossa vida é que assim é a nossa vida. A nossa vida teve início no Senhor, é sustentada pelo Senhor e deve glorificar o Senhor. Toda a nossa vida, tudo que você fizer, você deve pensar, isto glorifica a Deus? Tudo, sem exceção. O seu trabalho, você deve ir para o trabalho por mais carne de pescoço endemoniado que seja o seu patrão. Diz a Escritura que você deve glorificar a Deus através do seu trabalho. É por isso que preguiça não glorifica a Deus. É por isso que desobediência não glorifica a Deus. Pessoas irresponsáveis com o horário não glorificam a Deus. Que tudo que fazemos deve glorificar o Senhor. É o que diz a Escritura, seja no trabalho, seja no casamento, a forma como você trata a sua esposa, o seu marido, deve glorificar a Deus. A forma como você trata os seus filhos, deve glorificar o Senhor. O seu palavreado, suas roupas, como você trata as pessoas, tudo na nossa vida, diz a Escritura, deve ser para a glória de Deus. E é claro, hoje em dia eu creio que a gente precisa falar bastante sobre isso também. Quando eu digo que a nossa roupa deve glorificar a Deus, eu digo a nossa adulto, mas a dos nossos filhos também. Porque não adianta você se comportar como crente e deixar seu filho igual um moleque de rua, com a cueca aparecendo, metade da cueca lá, amarrado com cadarço a calça, parecendo um marginal. Não pode. Não pode. Tudo deve glorificar o Senhor. É por isso que eu e você devemos vestir os nossos filhos não de acordo com a cultura secular. É por isso que nós não devemos admitir meninos de 10, 12 anos parecendo cueca, parecendo cofre. Isso é ridículo. Não pode. Não pode. É por isso que nós não devemos admitir meninas de 10, 12 anos usando aquele shortinho que parece ter um palmo, um topzinho que só cobre aqui na frente. Ai, é pequenininha, 10, 12 anos. Mentira. Essas roupas não glorificam a Deus. Então devemos olhar para nós, mas também para as nossas crianças. A graça da salvação, ela vem junto com a obrigação de glorificarmos o Senhor. A salvação é de graça, o Senhor nos alcançou. Mas junto com essa graça, eu e você devemos glorificar, temos a obrigação de glorificar o Senhor em tudo que fizermos. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,15, ele morreu, falando a respeito de Jesus Cristo, ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante então, por favor?